Já se passaram 2 séculos desde que um herói lendário derrotou o temível Jaro e salvou o mundo. Agora, nos dias atuais, a paz está longe de ser uma realidade, e o caos reina novamente. Em uma cena cheia de tensão, uma carroça destruída e uma jovem cercada por monstros mostram como a vida é brutal nesse mundo. Quando tudo parece perdido, um homem aparece e se coloca entre ela e os agressores, pronto para protegê-la. Corta para a Guilda dos Aventureiros em Med. Lá, nosso protagonista, Lost, está tentando formar um grupo. Ele é um curandeiro conhecido, mas não exatamente pelos motivos que você imagina. Enquanto segura uma placa bem humilde com os dizeres "procura-se pessoas para um grupo", uma garota chamada Arsenia se aproxima e, do nada, convida Lost para formar uma equipe com ela. Isso deixa todo mundo na guilda perplexo. Afinal, Lost tem uma fama terrível. A funcionária da guilda, Amy, imediatamente intervém, chocada com a proposta. Ela agarra os ombros da Arsenia e pergunta se ela tem noção de quem está convidando. Lost não é chamado de o inútil à toa. Ele só sabe usar cura básica e nunca conseguiu evoluir suas habilidades, mesmo sendo órfão e tendo crescido como aventureiro. Para completar, ele já foi expulso de um grupo famoso, chamado Lâminas do Relâmpago, por não conseguir acompanhar o ritmo. Resumindo, ele é visto como o aventureiro mais inútil de Med. Amy, achando que Arsenia deve estar sem grana, tenta alertá-la: "Você vai falir se depender desse cara." Mas Arsenia surpreende mostrando um saco cheio de moedas, garantindo que está tudo bem. Ainda assim, a funcionária insiste, apontando para os outros aventureiros na guilda, gente com cara de vilão genérico, e avisa que é perigoso carregar tanto dinheiro assim. Arsenia, sempre educada, agradece o conselho. Mesmo com os avisos, Arsenia está decidida. Ela explica que já escolheu Lost há muito tempo, e nada vai mudar isso. Com determinação, ela aborda o curandeiro novamente. Amy, confusa com tanta insistência, entrega a papelada necessária para que eles formem oficialmente o grupo. Enquanto Lost assina os documentos, Arsenia o observa com uma admiração enorme, como se finalmente tivesse encontrado a pessoa que tanto procurava. Enquanto Lost passa o papel para Arsenia colocar o nome dela no registro do grupo, ela leva um susto. Estava tão perdida em seus pensamentos que nem percebeu o movimento. Resolvida essa parte, Amy, a funcionária da guilda, pede a taxa de serviço. Lost paga sem reclamar, e pronto. O grupo está oficialmente formado. Arsenia, cheia de entusiasmo, estende a mão para cumprimentar seu novo companheiro. Lost, mesmo sem entender toda essa animação, retribui o gesto com gentileza. Sem enrolação, a dupla parte em direção ao famoso labirinto de Mardad. No caminho, Lost explica que ninguém nunca chegou ao final do labirinto, então ninguém sabe qual é o chefe que está lá. Muitas partes ainda são inexploradas, o que faz de Mardad uma cidade super popular para aventureiros. Arsenia questiona se é uma boa ideia irem direto para Dungeon, já que a moça da guilda recomendou o campo ocidental. Lost explica que a região tem vários lugares onde monstros aparecem devido à energia mágica que vaza do labirinto. O leste tem montanhas, o norte tem florestas, o sul é um pântano, e o ocidente, embora tenha monstros mais fracos, é muito vasto, tornando difícil encontrá-los. Já no labirinto, mesmo nas áreas iniciais, os monstros são mais acessíveis e fáceis de enfrentar. Depois de uma caminhada, eles chegam à entrada do labirinto. Arsenia toma a dianteira, como uma boa artista marcial deve fazer, enquanto Lost assume sua posição de suporte sem problemas. Apesar disso, ele fica desconfiado. Será que essa novata realmente consegue encarar os desafios da Dungeon? Não demora muito para ela provar do que é capaz. Com socos devastadores, Arsenia derruba todos os monstros que aparecem, sem dar nenhuma chance. Ela ainda termina com direito a uma pose de vitória. Diante dessa cena, Lost percebe que subestimou sua parceira. Ela não é só entusiasmo, mas também força pura. Enquanto coletam os itens deixados pelos monstros, Lost explica para Arsenia que aquelas pedras mágicas são muito valiosas para os aventureiros. Elas são vendidas na guilda e usadas em diversas criações, como equipamentos e itens mágicos. Arsenia, que claramente não manja muito da teoria por trás da profissão, fica surpresa. Para ela, isso tudo é novidade, mas Lost percebe que, na prática, ela consegue se virar muito bem. Curiosa, Arsenia pergunta quanto aquelas pedras mágicas valem. Lost explica que os goblins, por exemplo, não dropam nada muito lucrativo. Se quiserem ganhar mais dinheiro, vão precisar enfrentar monstros mais fortes. Por enquanto, o que eles conseguiram dar para pagar a hospedagem daquela noite. Mas a dupla precisa decidir: seguem explorando o labirinto ou voltam para a cidade? Arsenia, é claro, quer se aprofundar mais na Dungeon. Confiante,
ela promete proteger Lost em qualquer situação. E lá vão eles para as partes mais profundas da masmorra. Em um momento de tensão, Arsenia quase cai em uma armadilha, mas consegue desviar no último segundo. Lost estava pronto para ajudá-la caso fosse necessário. Ele rapidamente ativa o mecanismo da armadilha, colocando uma pedra sobre um bloco, e revela um buraco enorme cheio de estacas de ferro no fundo, um lembrete assustador do quão perigoso aquele lugar pode ser. As vítimas lá embaixo deixaram claro que esse labirinto não é brincadeira. Assustada, Arsenia pergunta como Lost conseguiu identificar a armadilha. Ele explica que o bloco tinha um tom mais escuro do que o normal, o que levantou suspeitas. Arsenia, surpresa, comenta que achava que detectar armadilhas era algo exclusivo da classe de ladrões. Lost, com um sorriso tranquilo, responde que, depois de tanto tempo como aventureiro, ele acabou aprendendo alguns truques na prática. Seguindo em frente, os dois se deparam com um orc demônio, uma criatura de nível médio que não deveria estar naquele nível do labirinto. Surpresa, Arsenia sugere que talvez fosse melhor fugir, mas Lost a tranquiliza, garantindo que, se trabalharem juntos, podem derrotá-lo. Sem hesitar, Arsenia se coloca à frente e encara o inimigo. O orc solta um rugido tão poderoso que faz as paredes da masmorra tremerem. Mesmo assim, a lutadora mantém a calma e avança, desferindo um chute giratório no peito do monstro. Infelizmente, ela sente como se tivesse chutado um muro de concreto. Apesar disso, a vantagem dela é a agilidade, permitindo que desvie dos ataques do orc, até ele acertar a clava no chão, espalhando estilhaços de pedra por todo lado. Um dos fragmentos atinge o braço de Arsenia, e, aproveitando a vantagem, o orc consegue encurralá-la. No momento em que o monstro ia dar o golpe final, Lost intervém, atacando com sua própria espada e derrotando o orc em um único movimento. Para Arsenia, a cena parecia saída de uma história de herói. Seu companheiro a salvou no último instante. Ainda em choque, ela pergunta: "Você tem certeza de que é só um curandeiro?" Lost, mantendo a mesma tranquilidade, responde que aprendeu a lutar por conta da experiência como aventureiro. Com o braço de Arsenia machucado pelos estilhaços, Lost oferece sua cura. Após o tratamento, os dois coletam a pedra mágica deixada pelo orc, um item muito mais valioso do que os dropados por goblins. Apesar de já terem conseguido um bom lucro, Arsenia insiste em explorar mais a dungeon, e Lost, confiante, decide acompanhá-la. No final da tarde, eles retornam à guilda com uma quantidade impressionante de pedras mágicas. Amy, incrédula, olha para os itens, principalmente para a pedra mágica do orc, e acusa Lost de ter levado Arsenia para os níveis mais profundos do labirinto. Lost explica que o orc estava no começo da masmorra, algo fora do comum, e Amy acaba acreditando. Ela comenta que tem surgido rumores estranhos sobre a dungeon, mas, como é uma funcionária de posição baixa, não sabe os detalhes. Deixando esse assunto de lado, Amy pergunta se eles querem vender as pedras mágicas. Lost confirma, e a funcionária fica visivelmente animada, correndo para calcular o pagamento. Arsenia, confusa, pergunta o motivo de tanta alegria. Lost explica que os funcionários da guilda recebem uma comissão pelas vendas feitas pelos aventureiros sob sua responsabilidade. Amy aproveita para agradecer pela ajuda, dizendo que a dupla fez um grande favor a ela. Quando recebem o pagamento, Lost se surpreende. Era um valor 10 vezes maior do que ele costumava ganhar em expedições com o antigo grupo, os Lâminas de Relâmpago. Foi nesse momento que ele percebeu que havia sido explorado por eles. Arsenia, indignada, diz que a guilda deveria garantir que todos os membros recebessem uma quantia justa. Amy responde que isso só acontece quando o grupo paga taxa de mediação, algo que os Lâminas de Relâmpago claramente não faziam. Apesar do desabafo, Lost decide deixar o passado para trás. Com o pagamento em mãos e uma nova parceria ao seu lado, ele sente que está começando uma nova fase. Enquanto eles se despedem de Amy e saem da guilda, um homem misterioso, no andar de cima, observa Lost em silêncio. Seu nome é Zon, e ele parece ter interesse especial no curandeiro. Pouco depois, enquanto Amy contava suas moedas recém-conquistadas com o entusiasmo de uma criança ganhando presente de aniversários, Zon aparece para dar um esporro nela. Ele estava claramente irritado por ela ter deixado Lost formar um novo grupo. Amy tenta se defender, explicando que não teve escolha, já que Arsenia insistiu para que ele fosse seu companheiro. Enquanto isso, Lost leva Arsenia para uma taverna, onde é recebido calorosamente por uma jovem garçonete. O entusiasmo da garota, no entanto, desaparece ao perceber que ele está acompanhado de outra mulher. Após essa recepção, Lost vai até Mary, a dona da hospedagem e mãe da garçonete, para reservar um quarto. Mary, com um sorriso sugestivo, pergunta se o quarto será junto ou separado.
Arsenia fica visivelmente desconfortável, mas Lost responde sem hesitar que serão quartos separados. Apesar disso, a artista marcial confessa para si mesma que preferia que fosse compartilhado. Já acomodados, os dois se despedem e desejam boa noite um ao outro antes de se recolherem. Deitada na cama, Arsenia é tomada por lembranças da infância. Ela se recorda do dia em que sua carruagem foi atacada e virada na estrada. Naquela ocasião, seu braço ferido foi curado por Lost, que ainda era apenas um garoto. Foi naquele momento que ela decidiu se tornar uma aventureira, jurando que formaria um grupo com ele e garantiria sua proteção. Determinada a cumprir essa promessa, Arsenia treinou intensamente por anos. Quando soube que Lost havia sido expulso de seu antigo grupo, partiu direto para Marte para encontrá-lo. No entanto, agora que finalmente está ao lado dele, Arsenia percebe que Lost não a reconheceu. Afinal, ela mudou muito desde aqueles tempos. Mesmo assim, o que realmente a incomoda é que Lost parece não precisar de sua proteção. Ele já demonstrou que é muito mais forte do que os boatos diziam. Ainda que sinta uma pontada de tristeza, Arsenia reafirma sua determinação de ficar ao lado dele. Ela não entende porque chamam Lost de inútil, já que, claramente, ele tem habilidades e potencial que superam a má fama que o acompanha. De qualquer forma, ela promete continuar no grupo, protegendo e ajudando em sua jornada, como jurou tantos anos atrás.